Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Vinícius Maldonado e está começando mais um vídeo pelo canal Zona Azul. Hoje falaremos da famosa boneca Annabelle. O caso da boneca Annabelle foi investigado por Ed e Lorraine Warren, um casal de demonologistas dos Estados Unidos. E o caso da boneca está descrito no livro deles, The Demonologist, o demonologista. Bom, tudo começou em 1970 com duas estudantes de enfermagem, Andy e Donna. Elas moravam num apartamentozinho lá nos Estados Unidos. A mãe da Donna foi numa Robb Store, que nada mais é do que uma loja especializada em bonecas de coleção, e comprou uma boneca do tipo Ready Ann. Esse tipo de boneca nada mais é do que uma boneca de pano com lã vermelha para fazer o cabelo, e o nariz é um triângulo. E é uma boneca que foi criada em 1915 para ser um personagem de histórias infantis. É como se fosse a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E a mãe pegou essa boneca e deu de aniversário pra Donna. Mas cá pra nós, né, mãe? A menina tá na faculdade, você vai me dar uma boneca pra ela? Pois bem, com a faculdade e tudo, a Donna nem ligava pra boneca. A boneca servia só pra enfeitar o ambiente. Ela ficava em cima da cama, ninguém prestava atenção nela. Por enquanto. Elas chegavam em casa da faculdade e percebiam que a boneca se mexia. Mas como assim se mexia? Ela colocava a boneca sentada na cama, a boneca aparecia deitada. Colocava a boneca na sala, ela aparecia com as pernas cruzadas. Colocava a boneca no quarto, ela aparecia na sala. Deixava ela sentada na poltrona na sala, ela aparecia deitada na cama, com a porta do quarto fechada. E elas começaram a perceber que tinha alguma coisa diferente, começaram a ficar com medo. E depois desse mexe-mexe de bonecas, começaram a aparecer alguns bilhetes na casa. Bilhetes que, se você olha, parece que é uma criança que escreveu à mão. E nos bilhetes aparecia escrito, me ajude, ou me ajude low. Só que o que mais impressionou elas não foi os bilhetes que apareceram, foi o papel. Era um papel meio pergaminho e elas não tinham esse papel em casa. Então, da onde que surgiu esse papel? Quem que estava escrevendo esses papéis? Elas começaram a ficar preocupadas. Só que também não fizeram nada a respeito da boneca. Só que um belo dia, elas chegaram em casa e viram que a boneca tinha se mexido de novo, como de costume. Só que na casa tava aquele ar de... Sabe aquele ar de quando não tá alguma coisa bem? Você sente um calafrio, um arrepio? E ela foi chegar perto da boneca, tinha manchas de alguma coisa vermelha na boneca, na parte de trás da mão e no pescoço. E quando a dona chegou perto, parecia ser sangue. Aí foi a gota d'água pra elas. Elas falaram, vamos chamar uma médium. Aí a médium foi lá, fizeram uma sessão espiritual e constataram que na boneca tinha o espírito de uma garotinha que chamava Annabelle. E essa garotinha morava numa casa onde fica o complexo do condomínio deles. Antes de ser construído os prédios de condomínio, tinha a casa dessa Annabelle e ela morreu com 7 anos. E ela estava possuindo a boneca porque ela queria se sentir amada. E as duas, como são enfermeiras, né? Aquele espírito de querer ajudar todo mundo, permitiram que a boneca ficasse possuída pela alma da Annabelle. E a vidente perguntou se a boneca podia continuar lá na casa, e elas falaram não, ela pode continuar no corpo da Annabelle, porque nós queremos dar amor e carinho pra ela. Foi aí que a merda foi feita. Conforme o tempo, elas foram vendo que aquilo não era um espíritozinho de criança. Mas elas só se deram conta disso quando um amigo delas que frequentava a casa, que chama Lou, ele foi atacado. Desde quando a boneca chegou, ele nunca gostou da boneca. Ele falava pra dona, joga isso fora, essa boneca é feia, essa boneca me dá arrepio, não gosto dela. E ele sempre dormia, ele era amigo de faculdade, sempre dormia lá. E ele acordou assim à noite, de um sonho, não sei, e ele tava imóvel, ele não conseguia se mexer na cama, ele tava paralisado. Ele olhando assim ao redor, era o quarto normal que ele tava dormindo na casa das meninas. Quando ele olhou pra baixo, ele viu a Annabelle subindo pelas pernas dele. E ela foi subindo assim e ele não conseguia se mexer. Ela veio até o pescoço dele e começou a estrangular ele. E ele não conseguia se mexer, e ele sendo sufocado, sendo enforcado. E ele acordou e falou, não, eu tenho que jogar essa boneca fora, eu vou falar com a dona. Mas essa não foi a única experiência que o Lu teve com a boneca. Teve uma vez que elas estavam em casa, tava um silêncio. De repente começou um barulho, e isso na sala. E a sala tava toda escura. E eles pensaram que era gente que tinha entrado dentro da casa. E ele pegou e foi indo dentro da sala, a sala tava escura. Ele foi indo procurando assim nas janelas pra ver se tinha sinal de arrombamento, pra ver se tinha alguém dentro da casa. E não tinha ninguém na casa, tinha só a Annabelle num cantinho da sala lá no escuro. Conforme ele ia chegando perto da boneca, ele sentia que tinha alguém atrás dele. De repente ele virou pra ver se tinha alguém atrás dele, não tinha ninguém. Quando ele foi olhar pra boneca de novo, ele sentiu como se alguma coisa tirasse a blusa dele e começasse a arranhar, sabe, a queimar, e ele sentia aquela dor no abdômen, e ele se dobrava assim de dor. Aí ele abriu a camiseta e ele foi ver, tinha 7 riscos na barriga dele, 3
na diagonal e 4 na vertical, alguma coisa assim. Tudo corte como se alguém tivesse arranhado, sabe? Queimando, sangrando. E aí depois de tudo que aconteceu com o Lu, a dona falou: ah não, realmente tem alguma coisa com a boneca, precisamos de ajuda. Então elas contataram um padre, o padre Regan. O padre Regan já viu e falou: não, precisamos de uma autoridade maior. Chamaram então o padre Cook. O padre Cook viu e falou: vou falar com Ed e Lorraine Warren. Aí na hora o casal viu, se interessou pelo caso e foram lá. Com o depoimento dos três, falaram assim: não, isso não é o espírito de uma criancinha de 7 anos. Vocês estão tratando com um espírito não humano. Porque espíritos, eles não possuem brinquedos, casas. Espírito possuem pessoas. Eles estavam usando a boneca para chamar a atenção de vocês, para criar uma atmosfera de medo. O intuito dele era possuir algum de vocês. Então tudo o que estava acontecendo com a Annabelle era uma fase de infestação, para posteriormente ser a fase da possessão, o que poderia levar à morte da pessoa possuída e de mais pessoas no caso. Então os Warren pediram para o padre Cook fazer uma limpeza no ambiente, né? Fazer uma oração para encher a casa de boas vibrações, de coisas positivas, de espírito de luz, enfim. Então as meninas pediram pro Ed e pra Lorraine levar a boneca dali. Leva, pelo amor de Deus, leva ela com vocês. E eles falaram: não, tudo bem, a gente leva sim. E o bicho pegou. Então o Ed colocou a boneca no banco de trás do carro, mas ele sentia que eles estavam sendo odiados, eles se sentiam como se alguém estivesse observando eles. E a cada curva que o carro fazia, o carro morria, o carro patinava, e a boneca então estava querendo matar eles. Aí então o Ed parou o carro, pegou na pastinha preta dele um potinho com água benta e aspergiu na boneca, assim, fazendo o sinal da cruz. E aí sim eles conseguiram chegar em casa com segurança. E aí chegando em casa, o Ed colocou a boneca assim e logo de início ela já levitou e caiu. E então eles levaram a boneca pro museu deles, porque eles têm um museu do cultismo. Então todos esses objetos usados em rituais satânicos, possessão, eles levam e deixam lá. Porque é melhor deixar esses objetos presos num lugar seguro do que ficar aí pelo mundo, podendo cair em mãos erradas e dar mais merda ainda, né? Em uma certa ocasião, o padre Jason foi visitar e ele viu a Annabelle. E aí ele pegou e falou assim: ah, essa bonequinha não é de nada, olha a carazinha dela de inocente, ela não pode fazer nada demais. E tacou a Annabelle na cadeira. Aí o Ed falou: ah, cara, você não devia ter feito isso. Horas depois, o padre Jason liga: Lorraine, quase morri. Ele se envolveu num acidente quase fatal. E isso é um só dos casos que ocorreram ao longo dos anos envolvendo a boneca e com o pessoal que tira sarro dela. Inclusive ela tá lá no museu trancada numa caixa só pra ela. Deve tá cheia de orações, né? Então ela tá lá presa, trancafiada, física e espiritualmente, né? Porque ela é o objeto mais perigoso que eles têm no museu deles. Outro caso também recente foi de um casal de namorados. Estavam lá visitando o museu e quando o Ed contou a história da boneca, eles começaram a rir, zoando, falando que a boneca não era de nada. E indo embora, eles tiveram um acidente de moto. O carinha morreu na hora e a moça ficou hospitalizada por mais de 1 ano, porém ela sobreviveu. E quando perguntaram pra ela o que tinha acontecido, ela disse que no momento que eles estavam zoando com a boneca foi que aconteceu o acidente. E o Ed avisa pra ninguém subestimar o mal, porque nenhum homem é mais poderoso que Satanás. Sai! Eu quero pedir um favor para vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, comentar e se você é novo no canal, se inscreva para evitar que eu apareça aí na sua casa. Caso você não tenha visto os vídeos antigos, aqui estão. Clique, assista e me siga no Instagram e Snapchat, Vini Maldonado 1. Então se você gostou da minha história, a história de Annabelle, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque eu apareço na casa de todos.